Paz do Senhor fundamentadas na palavra. Sejam bem-vindos a mais uma live fundamentadas na palavra, 31 dias com mulheres da Bíblia. E hoje nós estaremos falando sobre Esther. E será um tempo abençoado, será um tempo poderoso. Sejam todas muito bem-vindas à nossa live fundamentada na palavra. Estaremos orando e dando início a mais uma palavra que eu tenho certeza que vai falar ao nosso coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome. Espírito Santo, nós queremos atrair a Tua presença para esse lugar. Pai, em nome de Jesus, vem nessa live, vem nessa casa, vem nesse ambiente. Senhor, manifesta a Tua presença, Senhor. Onde quer que esteja uma mulher ouvindo a minha voz, que ela sinta a presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, repreende todo tipo de distração, Pai, todo tipo de embaraço, tudo que tenta roubar, Deus, a atenção e o coração das Tuas filhas. Espírito Santo, nos cerca nessa noite com Teu poder e com a Tua glória. Se revela a nós de uma forma diferente, especial. Que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra e aquilo que o Senhor quer nos comunicar nesse momento. Espírito Santo de Deus, onde estiver uma irmã ouvindo essa palavra, que ela seja tremendamente impactada pela Tua presença. Espírito Santo, Tu és bem-vindo entre nós. Nos dê a direção, nos dê a paz e nos capacite em todas as coisas. Amém, Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, minhas irmãs, sejam todas bem-vindas à nossa live fundamentada na palavra. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Esther. Tenho certeza que você já ouviu sobre Esther, tenho certeza que você já estudou sobre Esther, tenho certeza que a história de Esther já chegou aos seus ouvidos em algum momento da sua jornada. Mas hoje nós estaremos aqui aprendendo algumas lições importantes com Esther. Eu vou estar fazendo a leitura aqui em Esther, capítulo 4, versículo a partir do 14. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Amém? Glória a Deus. Irmãs, antes de começarmos a falar sobre Esther, nós precisamos entender quem foi Esther. Você sabe quem foi Esther? Esther, ela foi uma mulher judia e ela foi marcada pela perda de seus pais. Órfã e criada pelo seu primo Mardoqueu, que inclusive cuidou de Esther como se fosse uma filha. E aqui começa as primeiras informações que nós temos sobre essa moça. Uma mulher sem pai, sem mãe, criada por um primo. Consegue imaginar essa situação? Uma mulher que não tinha ninguém por ela, a não ser o primo dela. Passando dificuldades, situações que são desconhecidas por nós, porque a Bíblia ela não relata os sentimentos de Esther, a Bíblia não relata os questionamentos de Esther, mas como mulher nós podemos imaginar o que se passava na mente de Esther, o que se passava no coração de Esther. Sabe aquele tipo de pessoa que tem tudo para dar errado? Eu penso que inicialmente era a vida de Esther. Aquele tipo de pessoa que as pessoas olhavam e pensavam: essa não tem futuro.
essa não tem o que fazer. Ela já não tem pai, ela não tem mãe, ela não tem família, criada por um primo. Talvez ela não vá muito longe. De repente as pessoas tinham essa percepção quando viam Esther, quando olhavam para Esther. E é muito interessante porque quantas vezes nós também estamos nessa mesma condição de Esther, onde as pessoas estão olhando e não estão dando nada, onde as pessoas estão olhando e estão pensando, criticando e imaginando o pior futuro a nosso respeito. Quantas de nós, mulheres sem mãe, mulheres sem pai, mulheres que até foram criadas pelos avós, pelos tios, por irmãos, quantas de nós, mulheres que tiveram perdas irreparáveis, um passado de dor, um passado de sofrimento, um passado de marcas, onde as pessoas talvez olhavam e pensavam, essa daí realmente, olha, não vai dar em muita coisa. Quantas vezes nós também tivemos essa percepção da nossa própria vida? No momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de angústia, em uma parte da vida, uma situação da vida. Então eu penso que Esther, ela teve os seus momentos de sofrimento, de angústias, como mulher, se sentindo sozinha. Então ela era esse tipo de mulher que ela tinha realmente tudo para dar errado, porque ela já não tinha família. Talvez por não ter família pudesse faltar perspectiva no coração, esperanças no coração, não sabemos mais. Imagina que ela foi uma mulher que ela poderia ter ficado presa nas dores dela. Ela poderia ter ficado presa na situação caótica dela. É só você imaginar uma pessoa órfã que não tem ninguém. É só você pensar se fosse no seu caso, com as perdas que você teve. E aí quando a gente olha para a nossa vida, a gente consegue ter uma noção da vida do outro. Eu posso imaginar um pouco da vida de Esther, porque eu já estive nesse lugar de orfandade. Eu já estive nesse lugar que as pessoas olhavam naquele tempo, lá atrás, muitos e muitos anos atrás, as pessoas poderiam até olhar e pensar, essa daí não vai para frente, não vai dar em nada. A mãe já não existe mais. O pai não criou. O pai nunca deu as caras. As pessoas poderiam ter sim olhado para mim em algum momento da minha vida e também ter tido essa perspectiva. Não vai dar em nada porque não tem ninguém. E assim era Esther. Eu consigo imaginar isso na vida de Esther. Pessoas olhando e pensando, não vai dar em nada porque ela não tem ninguém, ela só tem um primo. Sem expectativa e sem esperança. O que nós estamos pensando da pessoa de Esther. E aí a vida dela começa nesse enredo todo. Uma mulher, uma menina que ficou órfã, criada pelo seu primo. E aí a gente imagina, porque a pessoa estava naquela condição de orfandade, uma pessoa sem esperança e sem expectativa. Nós imaginamos isso. Até aí, ok, vamos guardar essa primeira parte, essas primeiras informações da história de Esther. Seguindo a história, após a rainha Vasti ser deposta do cargo de rainha, houve uma seleção no palácio. E dentro dessa seleção, dentro dessa leva de moças, ali estava Esther. Então Esther, ela vai participar dessa seleção para o cargo de nova rainha. E a Bíblia diz que Esther era uma moça formosa, uma moça bela, uma bela mulher. Ela era uma mulher agradável. Apesar de ter tido uma vida difícil sendo órfã, olha só o que a Bíblia vai dizer, que ela era uma mulher agradável. Pelo menos na minha versão. Uma mulher agradável, uma mulher bonita, uma mulher inteligente, que teve uma vida difícil, com marcas emocionais, com coisas que feriram e marcaram o seu coração,
Mas ainda assim, apesar de todas essas feridas, apesar de todas as dores que essa mulher passou, nós vamos ver que ela carregava algo especial. Esther, ela carregava mais do que uma beleza externa. Existia uma beleza interior em Esther. Porque quando Esther, ela vai para esse harém, o chefe do harém, Hegai, ele vai olhar para Esther e vai beneficiar Esther. O que essa menina órfã tinha que fez com que o chefe do harém olhasse para ela e a beneficiasse, colocasse Esther no melhor lugar do harém, instruísse Esther sobre o dia que ela fosse se apresentar ao rei? O que tinha nessa mulher? Por que ela encontrou esse favor tão grande de Hegai? Porque quando Hegai olha para Esther, ele favorece Esther. Ele ainda seleciona 7 moças para colocar na companhia de Esther. E essa é uma parte, minhas irmãs, que eu acho sensacional. Quando Hegai separa as 7 moças para estar junto de Esther, no melhor lugar do harém. E mais para frente você vai compreender que essas 7 moças que foram as selecionadas, que na minha Bíblia diz que foram 7 moças de respeito, nós vamos ver que isso fez parte de um cuidado de Deus para com a vida de Esther, porque embora no livro de Esther não mencione o nome de Deus, nós podemos compreender a graça e o favor de Deus na vida de Esther, como uma mulher judia. Nós vamos perceber que Esther, ela tem características de uma mulher que conhecia Deus. Tanto é que ela vai, mais para frente, levantar um jejum. Ela vai orar. Ela vai buscar. Esther era uma mulher obediente. Esther era uma mulher submissa. Esther causava boa impressão. Mesmo minha irmã, com uma história tão difícil, essa mulher com uma história difícil era capaz de causar boa impressão por onde ela passasse. Então, era uma mulher respeitada. Uma mulher que as pessoas olhavam e sentiam sim algo diferente nela. E nós sabemos que esse algo diferente, minha irmã, é a presença de Deus. É o cuidado e o favor de Deus. Esther era diferenciada. Havia algo em Esther além da aparência dela. Talvez esse jeito agradável dela, essa boa impressão que ela causava, foi justamente o que fez Hegai a favorecê-la. Essa boa impressão, esse jeito agradável, esse jeito submisso dela, esse jeito obediente, porque uma pessoa obediente nós vamos identificar de longe. Uma pessoa que é submissa, nós vamos reconhecer essa pessoa de longe. Uma pessoa que tem temor de Deus, nós vamos conhecer essa pessoa, minha filha, de muito longe. A gente vai olhar, a gente vai identificar assim que há algo diferente. Então tinha algo além de dores, tinha algo além de um passado ruim. Esther foi além das dores dela. Esther foi além do dia mau dela. Esther foi além das situações adversas que ela viveu lá atrás. Nós não vamos ver na Bíblia uma mulher deprimida, trancada num quarto escuro, sem esperança, sem força, sem perspectiva. Não, nós não vamos ver isso na vida de Esther. Justamente para nos ensinar que nós podemos sim superar e avançar, romper com a ajuda que o Senhor nos dá.
Nós não precisamos nos trancar em quartos escuros da vida, porque algo não saiu do jeito que nós gostaríamos. Nós não precisamos ficar trancadas a 7 chaves pelas perdas que nós tivemos, porque em Cristo Jesus nós podemos superar cada perda. E Esther, ela é a garantia que nós podemos superar, dar a volta por cima e vencer. Existe algo que vai além das nossas dores. Em uma live passada, eu disse que se tem dor, tem um propósito. As dores que nós passamos, as situações que nós enfrentamos, todas possuem um propósito. E lá na frente nós vamos entender, vamos compreender, vamos ver a razão daquilo, por que o caminho foi esse, por que o caminho foi longo desse jeito, por que as perdas foram nesse nível, por que eu tive que perder tanta coisa, por que eu tive que perder tantas pessoas. É perda de pai, de mãe, de irmão, de filho, de avó, de avô, tantas perdas, tantas coisas, tantas aflições. Mas lá na frente, minha irmã, nós vamos entender e perceber o propósito de Deus dentro daquela dor, que naquele momento parecia ser inconsolável. Mas depois de um tempo, a gente vai avançando, 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 até que definitivamente a gente supera. Porque mais uma vez eu te falo, em Cristo, tudo é superado. Não existe uma dor que Jesus Cristo não seja capaz de nos fazer vencer. Se nós nos submetermos ao Senhor, se nós nos submetermos ao cuidado do Espírito Santo, se nós entregarmos o nosso coração, as nossas emoções, aos cuidados do Espírito Santo, Ele nos faz superar, avançar e triunfar, meu irmão. Esther, ela tinha tudo para não estar dentro daquele palácio, participando daquela seleção. Ela tinha tudo para não ter dado certo na vida, para não ter avançado na vida. E no final das contas, foi graças a ela estar naquele lugar que ela salvou todo o seu povo, nos ensinando que sim, existe uma razão para passarmos o que nós estamos passando nesse exato momento. Só que agora não é o momento de entender, é o momento de viver o processo. Porque Esther, até chegar no cargo, no posto que chegou, ela participou, ela passou, ela se rendeu, ela se submeteu a um tratamento. Sabe por que muitas de nós não vencemos as lutas e as guerras? Porque nós não queremos nos submeter ao tratamento. Sabe por que muitas vezes pessoas não superam traumas, não superam perdas, porque não querem se submeter ao tratamento, porque o tratamento às vezes é longo, o tratamento às vezes dói um pouco, porque é só você imaginar alguém mexendo em uma ferida. Para limpar a ferida, vai arder, vai doer, mas vai chegar um momento daquela ferida ser completamente cicatrizada. E aí vai restar apenas uma marca, uma lembrança do que aconteceu, do que houve. Nós precisamos, minhas amadas irmãs, nos submeter aos tratamentos do Espírito Santo. Não tem como chegar lá se a gente não passar pelo tratamento. E passar pelo tratamento, como Esther passou pelo tratamento, porque ela participou de 1 ano de tratamento. Se nós não nos submetermos ao tratamento de Deus para o nosso coração, para a nossa mente, vai ser difícil chegar no propósito que o Senhor tem. E eu percebo hoje muitas pessoas fugindo do tratamento do Senhor. E enquanto elas fogem do tratamento do Senhor, elas buscam métodos, elas buscam soluções, elas querem pular as etapas.
E quanto mais pula a etapa, ao invés de avançar, retrocede. Porque há um convite do Senhor para nós passarmos pelos tratamentos dele na nossa vida. Há uma promessa, vamos chegar lá, vamos vencer, mas tem tratamento. Tem que chegar lá curada. Tem que chegar lá com tudo no lugar. Tem que chegar lá com a mente sã, refrigerada. Tem que chegar lá sem trauma, sem dor. Tem que chegar lá sem a síndrome da ofensa. Tem que chegar lá curada do emocional. Tem que chegar na promessa, tem que chegar no propósito, mas tem que chegar nos parâmetros do Senhor. E é por isso que nós precisamos nos submeter aos tratamentos. Quanto mais corremos dos tratamentos, mais difícil vai ficando. E dura coisa é recalcitrar o aguilhão. Dura coisa é. Nós precisamos nos submeter, como Esther se submeteu, porque ela era uma mulher submissa, ela era uma mulher obediente, não era uma mulher ferida e que descontava as suas dores em todo mundo, não era uma mulher frustrada, mas nós vemos em Esther uma mulher de uma personalidade forte, convicta, uma mulher de coragem, uma mulher de força, capaz de superar o que ela superou. E mesmo com tantas perdas, ainda assim era uma mulher extremamente obediente e submissa. Ela era submissa ao primo, depois ela foi submissa ao chefe ali do harém. Ela não tinha dificuldade em seguir orientações, ela não tinha dificuldade em seguir conselhos, ela não tinha dificuldade em se submeter tanto aos tratamentos quanto aos direcionamentos. Ela não tinha dificuldade em obedecer. E nós também precisamos ser mulheres deste nível. Mulheres rápidas para obedecer. A direção chegou, já vai logo obedecendo. A solução chegou, já vai logo obedecendo. O Senhor clareou o caminho, já vai logo obedecendo, sem ficar questionando, sem ficar perguntando, sem ficar dificultando o caminho, o acesso, mas prontamente obedecer. Nós não podemos, minhas irmãs, ser mulheres onde as marcas, as perdas, os lutos, as dificuldades façam com que o nosso coração endureça. Nós não podemos ser essas pessoas que nos processos elas se fecham e se endurecem, mas nós precisamos ser mulheres que dentro dos processos difíceis nós continuamos rendidas ao Senhor, submissas ao Senhor e obedientes ao Senhor, compreendendo que a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. Por mais que está doendo agora, eu confio no Senhor. Por mais que está doendo agora, eu sei que o Senhor tem o controle, sabe o que está fazendo. Os processos difíceis, minhas irmãs, que eu e você enfrentamos na nossa vida, não podem endurecer o nosso coração. Pelo contrário, precisamos ter um coração ainda mais quebrantado e rendido ao Senhor. Precisamos ainda, no processo, nos render completamente ao tratamento que Ele quer fazer na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. Porque tem pessoas que só irão ser curadas completamente pelo Senhor em um tempo difícil. E é assim que Ele age, é assim que Ele faz. Os momentos difíceis têm um objetivo para a nossa vida. O momento difícil de Esther preparava Esther para o que ela iria viver e enfrentar. Os momentos difíceis que ela passou, não sei em qual período os pais dela morreram, mas os momentos difíceis dela estavam preparando ela para algo muito maior lá na frente. É por isso que nós não podemos
querer fazer cabo de força com Deus. Porque os momentos que nós passamos, eles nos preparam, eles nos capacitam para algo muito maior lá na frente. E Esther, por esse jeito agradável dela, por esse jeito corajoso dela, por essa essência que ela carregava, ela foi privilegiada. Ela recebeu o tratamento de beleza, ela recebeu a comida especial, foi instruída pelo chefe do harém, foi direcionada por ele sobre como ela teria que agir diante do rei. Aí Hegai, favorecendo Esther, dá para ela 7 moças de respeito, mulheres selecionadas, coisas que nós vamos entender daqui a pouco, para você ver que tudo tem um propósito na nossa vida. E Deus vai formando o nosso trajeto, Deus vai fazendo o nosso caminho de uma forma impecável. Essas 7 mulheres de respeito que estavam na vida de Esther fizeram todo sentido lá na frente da história. Quando ela levanta aquele jejum, ela e as servas dela eram essas 7 mulheres de respeito. Então Deus cuidou de todas as coisas, cuidou até de quem estaria com ela, quem iria estar dando suporte para ela. Não eram qualquer tipo de pessoas, eram 7 moças de respeito. E Deus preparando toda a jornada, Deus construindo todo o caminho. Esther foi da dor ao propósito. E nós também estamos indo, minhas irmãs, da dor ao propósito. Porque você pode até estar passando um momento difícil agora. Você pode até estar pensando, Karina, não tem mais jeito. Tá doendo demais esse processo, tá doendo demais essa situação. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde correr, eu não sei mais o que fazer, eu me sinto perdida, porque o processo dói, a situação tá complicada. Só que Deus está construindo a nossa história. E estamos indo da dor ao propósito, porque é nesse momento de dor que você ora mais, que nós oramos mais. É no momento de dor que nós ficamos mais sensíveis. É no momento de dor que nós começamos a compreender um pouco melhor as coisas do Senhor. Para ver, minha irmã, que tudo na vida tem um propósito. Até que Esther agrada o rei. Ela encontra o favor do rei. O rei se agrada de Esther. O rei identifica algo naquela mulher de diferente que aquelas outras mulheres não tinham. E Esther é selecionada pelo rei. E daqui a pouco Esther vira rainha. Aí daqui a pouco vem um período difícil. E todo o povo judeu corria risco. E Esther já estava dentro do palácio. Esther já tinha passado pelo 1 ano do tratamento. Tratamento com mirra, com óleos especiais. A mirra, é tão interessante que a mirra ela tem um poder curativo, né? E isso nos traz, espiritualmente falando, esse sentido, né? Das feridas curadas. E as feridas emocionais. As feridas do coração. Curadas, sanadas, resolvidas. Esther se submeteu a esse tratamento, se preparou na jornada, passou aquele momento ali de preparo. Muitas pessoas hoje, irmãs, elas tentam pegar atalhos em todas as áreas da vida. Só que nós só iremos conseguir viver com força, com coragem, com convicção a promessa do Senhor para a nossa vida, quando nós aceitamos e passamos, nos submetemos pelo tratamento do Senhor, que nos fará chegar naquele lugar que Ele tem para nós. Esther não pulou etapas. Esther viveu cada processo. Ela viveu
6 meses ali com óleo de mirra, 6 meses com perfumes e cosméticos. Ela não burlou a etapa, ela não pulou casa nenhuma. Ela se submeteu ao processo dela, cumprindo o propósito, indo da dor ao propósito. Essa menina, essa mulher, ela jamais poderia ter pensado que ela chegaria onde ela chegou. Só que Deus, minhas irmãs, Deus tem um negócio especial com aquelas pessoas que ninguém dá nada. Deus tem um negócio especial com as pessoas que são esquecidas, abandonadas, pessoas que passaram provações terríveis. Ele tem um carinho, ele tem algo específico com pessoas que são, sabe, sozinhas. Um amor do Senhor, uma graça de Deus, um cuidado de Deus. E Deus cuidava de Esther. Nos mínimos detalhes, o Senhor cuidava de Esther. A ponto de Esther agradar o encarregado do harém. Era muita graça de Deus que tinha na vida de Esther. Ela era uma desconhecida no meio de tantas outras mulheres, mas ela foi uma das que agradaram. Ela agradou Hegai. E por ter agradado ele começou a favorecer Esther. E isso é favor de Deus, bondade de Deus, graça de Deus. E tem hoje bondade e graça de Deus para as nossas vidas. E nós estamos aprendendo com Esther que é possível superar as perdas, que é possível superar os dias difíceis, os dias maus, que os dias maus eles estão nos construindo, que os dias maus fazem parte do plano de Deus para a nossa vida, os dias maus estão amadurecendo o nosso caráter, porque tem perdas, minhas irmãs, que vêm justamente para nos forjar, nos alinhar, amadurecer nossa fé, amadurecer o nosso caráter no Senhor, amadurecer a nossa vida de oração, amadurecer a nossa vida de leitura bíblica. Tem momentos, provas, dificuldades que nós passamos que tem essa situação de nos levar ao amadurecimento. Todo o processo difícil que Esther passou fazia parte de um grande propósito de Deus para a vida dela. E agora ela já é uma rainha, ela já está dentro do palácio, ela já foi escolhida, ela já está andando para lá e para cá como uma rainha, até que acontece um grande rebuliço. Por causa de inveja, por causa de problema. Os judeus estavam correndo risco de vida e o primo dela ficou sabendo dessa conspiração contra os judeus. Imediatamente mandou lá o recado para Esther. E aonde vem a passagem que nós acabamos de ler. Que o primo de Esther deixa essa fala tão marcante aqui. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe, minha irmã, não foi para um tempo como este que você chegou à posição que você está hoje? Quem sabe não foi para um tempo como este que você chegou até aqui, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua igreja, dentro da sua vida profissional, para um tempo como esse, para um propósito de Deus, para um plano de Deus, para um projeto de Deus. Quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor te chamou, te permitiu viver cada processo até aqui. E aí você não está entendendo o processo, não está entendendo a situação, não estava entendendo, porque a partir de hoje será diferente. Mas é para um tempo como este, é uma construção do Senhor, é um molde do Senhor. Deus está moldando o seu coração, Deus está moldando o seu caráter. Deus está escrevendo a tua história, a história da tua família, a história da próxima geração através de você. É para um tempo como este. O Senhor tem levantado mulheres para um tempo como este. E mulheres improváveis.
mulheres que ninguém dá nada, mulheres que ninguém acredita, mulheres que não estão dando jeitinhos por aí, mulheres que não estão pulando as etapas, mas se submetendo ao processo de Deus, mulheres que estão guardando o seu coração no Senhor, mulheres que estão mantendo viva a chama da oração, da palavra. Deus chama para um tempo como este mulheres que estão com o coração liberado, livre, para viver um novo tempo. Deus chama para um tempo como este mulheres que se permitem superar dores, se permitem vencer traumas. E para vencer traumas, para vencer dores, minha irmã, tem que se permitir. Muitos não são curados completamente porque não se permitem, porque tem a ferida de estimação. E aí não se permite ser curada, não se permite ser tratada. E aí quer romantizar aquela situação, quer romantizar aquela dor, aquela perda. Ao invés de querer superar, bater no peito que eu vou vencer, eu vou superar isso, isso não vai me paralisar, isso não vai me fazer retroceder. Eu sei que tem um propósito de Deus por meio disso. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas ainda assim eu confio no Senhor. Esther supera. Quando eu olho para Esther, eu vejo uma mulher que superou as suas próprias dores para viver um propósito de Deus, para viver um propósito muito maior do que um dia pensou, imaginou e até mesmo projetou. Esther superou as marcas, venceu para viver um propósito lá na frente. E é um convite do Senhor para mim e para você. Vencer essas marcas, vencer essas dores, vencer os traumas, para viver o propósito de Deus. Vencer a dor da separação, do divórcio, da rejeição, do abandono, do luto, das dificuldades da vida, dos nãos que já levou durante a vida, de toda a perseguição sofrida. Há um convite para vencermos as nossas dores, vencermos as nossas frustrações, com o objetivo de viver o propósito de Deus, com o foco de viver a promessa de Deus. O Senhor me fez uma promessa e eu vou chegar nessa promessa. É para um tempo como esse que o Senhor me chamou, é para um tempo como esse que o Senhor me levantou. E Esther estava ali naquele lugar, sim, com um propósito de Deus. Porque naquele momento ela era a única pessoa que poderia fazer alguma coisa. Ela era a única pessoa que poderia ir adiante do rei. E ela, corajosamente, levanta o jejum, reúne o povo, chama a galera para jejuar junto com ela. Nesse jejum aqui está incluso as 7 moças de respeito, porque em momentos difíceis das nossas vidas, o Senhor traz para perto pessoas que irão ser suporte na nossa vida. Em momentos difíceis das nossas vidas, de decisões e até mesmo de lutas, o Senhor vai trazer pessoas para nos ajudar na guerra. E pessoas, minhas irmãs, que a gente naquele momento não está nem esperando, mas chega. Porque Deus tem sempre um suporte, um escape. E Esther estava ali com aquelas 7 moças de respeito. Imagina se Hegai não tivesse dado essas 7 moças de respeito lá atrás. Mas Deus não erra. Deus tem um caminho. Deus tem uma trajetória. E o Senhor, Ele já sabe o final da história. E aquelas 7 mulheres de respeito, elas faziam parte também da história de Esther.
do que estava por vir na vida de Esther, porque ela jejuou juntamente com essas mulheres, com as criadas dela, com as servas dela. O Senhor sempre enviará suporte no meio da guerra, no meio da dificuldade. Mas o Senhor vai enviar esse suporte para as pessoas que querem vencer a guerra e não para as pessoas que estão olhando a guerra e estão ficando com o braço cruzado no meio da guerra. O Senhor vai enviar pessoas para quem quer vencer a guerra, para quem quer romper o ciclo, para quem quer avançar no poder do Senhor. Deus envia reforço. Deus envia mulheres que estão no coração dele. Deus envia pessoas para nos ajudar no momento que nós mais precisamos. A grande questão é ter os olhos abertos também para identificar essas pessoas. Ter humildade para caminhar com essas pessoas. E ter muita vontade de vencer a luta, de vencer a guerra. Ter muita vontade de viver o propósito de Deus. E Esther se prepara. Começa a jejuar. São 3 dias intensos de jejum. Tá comendo nada. Mas está jejuando. Está orando. E outra lição para a nossa vida. Nos momentos difíceis, é justamente isso que nós precisamos fazer. Nos colocar em oração e em jejum. Em momentos de decisões, de aflições, é justamente isso que nós precisamos fazer. Levantar um jejum, levantar a oração e confiar no Senhor para vencer a batalha, para atravessar aquele processo. Nesses momentos de dificuldades, nós não podemos cruzar os nossos braços, mas nós podemos, com a ajuda de Cristo, hoje, nos preparar na oração, nos preparar no jejum. O jejum é uma arma poderosa, minha irmã. O jejum é uma arma poderosa que nos faz vencer guerras, que nos faz romper ciclos. O jejum cura. O jejum liberta. O jejum também transforma. O jejum muda sentenças. O jejum, ele muda decretos. Porque o decreto aqui foi mudado. A sentença aqui foi anulada. Depois de jejuar, depois de orar, Esther se apresenta. Vai lá na frente do palácio. Com coragem e disposição. Porque Esther, ela chegou a dizer, se tiver que morrer, eu morrerei. Pelo meu povo. Se tiver que perecer, eu vou perecer. Mas eu vou tentar. Eu vou ir. Eu vou fazer. Eu não estou me preocupando com o que vai acontecer, mas eu vou. Eu vou fazer, porque eu estou aqui dentro e tenho um propósito. Eu estou aqui dentro e não é à toa. Eu estou aqui dentro e eu não posso ficar de braços cruzados. Eu estou aqui dentro e eu tenho que me movimentar. Eu estou aqui dentro e eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu povo. Por mim mesma. E ela, corajosamente, depois de jejuar, ela vai, o rei estende o cetro. E aí começa toda a estratégia de Esther. Porque aí Esther, ela foi uma mulher estratégica. Ela não chegou pro primeiro dia lá que o rei estendeu o cetro e já chegou para ele e falou, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, tem um decreto rolando, isso daí é para matar os judeus, olha só, eu sou judia, eu tô nesse meio aí. Não, ela teve estratégia. Ela soube a hora certa de falar. Olha que mulher sensacional era Esther. Uma mulher que não se permitiu ser vencida pelas dores, mas ela venceu aquela dor. Uma mulher que não parou no meio da dor, mas ela continuou caminhando, continuou prosseguindo. Uma mulher que não se trancou dentro dela mesma, mas ela continuou avançando. Uma mulher que não desistiu da vida,
mas continuou caminhando. Uma mulher que escolheu romper. Uma mulher que escolheu prosseguir, mesmo diante da dor. Esther prosseguiu. Mesmo diante da dor, Esther era uma mulher corajosa. Mesmo diante da dor, ela não perdeu a doçura, ela não perdeu a essência agradável que ela carregava. Ela não ficou amargurada por causa da dor e no meio da dor, mas no meio daquela dor, ela não perdeu a essência. Ela não mudou a sua personalidade por causa da dor. Não. Ela continuou prosseguindo, mesmo num cenário de dor, nos ensinando que mesmo dentro da dor é possível continuar caminhando, é possível continuar projetando, é possível continuar confiando no Senhor. Mesmo num cenário de dor e de sofrimento, em Cristo nós vencemos, em Cristo nós rompemos. A sua dor, minha irmã, não pode te paralisar. O seu trauma não pode te paralisar, porque ele nem é seu. Esse trauma não é seu. Essa situação nem é sua, minha irmã. Em Cristo você é mais do que vencedora. Em Cristo você é uma nova criatura. Você não é traumatizada em Cristo, você é curada em Cristo, é diferente. Mas você tem que tomar posse da palavra de cura do Senhor sobre a sua vida. Pelas pisaduras de Cristo, você foi sarada, eu fui sarada, nós fomos saradas e curadas. Nós não somos as nossas dores, nós não somos os nossos títulos, nós não somos aquilo que nos feriu, nós não somos os nossos lutos, nós não somos as nossas frustrações. Nós não somos o nosso dia mau. Nós não somos. Nós somos filhas escolhidas. E escolhidas por Deus para um tempo como esse. É para esse tempo que você está aqui. É para essa hora que você está aqui. É para hoje. É para agora. Tudo que você passou foi justamente um preparo de Deus para você chegar até aqui. E se você está passando por um período de dor na sua vida, isso é um preparo de Deus. Deus está te moldando, te amadurecendo, firmando as estacas. Deus está curando as raízes. Deus está podando, porque tem poda de Deus também no nosso coração, nos períodos de dores. Em momentos de dores, acontecem também as podas do Senhor dentro de nós. E nós somos podadas, nós somos alinhadas. E aí as coisas que nos feriam já não nos ferem mais, porque nós fomos curadas por meio de Cristo na oração. É por isso que a oração, no momento de luta, é tão profundo e tão necessário. É por isso que num período de luta, de sofrimento, o jejum somado à oração é tão necessário. Eu te falo com toda a convicção, minha irmã, com toda a propriedade, que na oração e no jejum, a ansiedade é curada. O que o Rivotril não faz, a oração e o jejum faz. Mas para se colocar no lugar da oração e do jejum, tem que querer se submeter ao processo de Deus, desejar o tratamento do Espírito Santo e buscá-lo de toda a força, de todo entendimento. Jejum e oração arranca o medo do coração, o pânico do coração. Pode curar uma doença que aos olhos humanos é incurável, mas o jejum e a oração pode curar, pode fazer. Só que é tratamento e tem que se submeter, tem que querer, tem que orar, tem que pagar preço. É possível. Só que às vezes, irmãs, nós queremos os métodos, porque os métodos, eles aparentemente são mais rápidos. Só que não são eficazes, eles são rápidos, mas eles não são eficazes em muitos momentos.
Mas quando você se submete, minha irmã, à oração e ao jejum, você vive experiências sobrenaturais com Jesus. Quando você faz um propósito de oração e de jejum por uma causa, você obtém a resposta sobre aquilo. Eu falo como uma pessoa que tem isso como prática de vida. Eu sei do que eu falo. Porque eu já passei por situações que foram jejum e oração que me arrancaram de situações. Jejum e oração pela mente. Jejum e oração pelo coração. Jejum e oração pelas decisões. Jejum e oração pela escolha de um relacionamento. Jejum e oração pela escolha de um emprego. Jejum e oração por uma escolha de uma faculdade, jejum e oração para decidir algo importantíssimo que não pode errar, não pode dar errado de jeito nenhum. E nós andamos muito desacreditadas das coisas que a Bíblia nos ensina a fazer, porque a Bíblia, ela nos ensina sobre a oração, sobre o jejum. O próprio Jesus vai falar para os discípulos dele que existem castas de demônios que só saem com jejum e com oração, com jejum. Para você ver a eficácia do jejum, a importância do jejum, o peso do jejum. É difícil de fazer, é pesado para fazer, é uma batalha espiritual, porque tem efeito. Porque funciona mesmo, não é brincadeira de crente, funciona. E Esther, ela fez jejum. A Bíblia não está dizendo que ela orou, mas com certeza ela orou. E através do jejum e da oração de Esther, ela recebeu o livramento. O povo recebeu o livramento. Ela jejuou, ela orou. E eu tenho um pensamento de que na oração e no jejum ela recebeu as estratégias para os próximos passos. Porque Esther foi extremamente estratégica. Porque quando o rei estendeu o cetro, ela convidou o rei, mais o outro homem lá que queria matar os judeus, esqueci o nome dele, Amã. Ela convidou o rei, convidou Amã para o primeiro banquete, depois para o segundo banquete. E Esther, olha a estratégia, ela não chegou despejando, ela teve estratégia. E essa estratégia de Esther, provavelmente ela recebeu isso na oração, ela recebeu isso no jejum. Porque os processos que Esther passou, minhas irmãs, geraram em Esther maturidade, posicionamento. Esther foi uma mulher posicionada. Ela se posicionou dentro da dor. Ela se posicionou dentro do palácio. Ela se posicionou ali diante do rei. Ela se posicionou para que o povo não fosse aniquilado. Os processos difíceis que Esther passou geraram em Esther essa maturidade, esse posicionamento, essas estratégias que ela teve até chegar no ponto de desmascarar o inimigo na frente do rei. Corajosa, porque ela desmascarou o inimigo na frente do rei, na cara dura. Corajosa. A mulher que ora, a mulher que busca, a mulher que se submete, a mulher que obedece, é favorecida pelo Senhor. É favorecida pelo Espírito Santo. A mulher que se submete, a mulher que teme ao Senhor, ela tem o favor do Senhor. A mulher que se posiciona em Cristo, ela é favorecida. Esther se posicionou. Ela sabia que ela tinha que fazer alguma coisa. Ela não podia ficar calada naquele tempo e naquele momento. Ela tinha que fazer alguma coisa.
E quando ela não soube o que fazer, ela foi para o recurso do jejum e da oração. Quando ela não tinha certeza do que fazer, ela foi buscar no jejum e na oração. E é isso que eu e você temos que fazer. Quando nós não estamos sabendo muito bem o próximo passo, nós precisamos jejuar e orar e nos submeter ao agir do Espírito Santo na nossa vida. Tinha um propósito para Esther estar no palácio. Tinha uma razão. E o propósito de Esther foi muito maior do que a dor que ela passou. A vida dela foi transformada. O cativeiro dela foi transformado. Da dor ao propósito. E você também está indo da sua dor ao seu propósito. Então não pense que é em vão. Não pense, minha irmã, que o Senhor te esqueceu nessa situação. Não, claro que não. Mas essa situação, ela está te moldando. Ela está te preparando. Ela está te fazendo amadurecer, crescer. Ser uma mulher posicionada mesmo. Conhecer o Deus da Bíblia. Conhecer o Deus da oração. Conhecer o Deus do secreto. Muitas pessoas conhecem o Deus do pastor da igreja, mas não conhecem o Deus do secreto. Do quarto com a porta fechada. Muitas pessoas conhecem o Deus do pai e da mãe, mas não conhecem o Deus de abrir a Bíblia e ler. Não conhecem o Deus de ter um propósito de oração e de jejum. Deus nos chama para uma vida profunda com Ele, para sermos mulheres profundas e posicionadas. Mulheres que não irão sucumbir na dor, mas irão crescer na dor. A dor vai ser uma plataforma para essa pessoa. Não para expor como se tivesse uma vitrine. Não é disso que eu estou falando. Mas é algo espiritual. É uma projeção espiritual. É uma projeção em Cristo. Com uma vida de intimidade, de raízes profundas no Senhor. E é para um tempo como esse que o Senhor nos chama e nos levanta. Ele está nos chamando a um posicionamento diferente, onde exigirá oração, jejum, propósito, ter uma vida de propósito e não andar por aí como alguém que está igual cego no tiroteio, mas ser mulheres de propósito, ter um propósito, estar em lugares com propósito, ser mulheres assertivas, mulheres responsáveis, mulheres verdadeiramente posicionadas, mulheres que não ficam retrocedendo, mas mulheres que se permitem avançar, porque chegou a um nível de maturidade que mesmo doendo ela consegue caminhar. Porque chegou num nível de maturidade que mesmo tudo dizendo que não, pessoas dizendo que não, pessoas desacreditando, ela não está nem aí, ela continua andando e prosseguindo, porque a dor não pode nos paralisar, a dor não pode nos fazer retroceder. Nós somos chamadas a prosseguir, compreendendo que existe um propósito dentro da dor. A dor nos quebranta, a dor nos molda, nos muda, a dor nos faz evoluir cada vez mais. A dor nos torna pessoas com empatia, que olha para o outro e consegue sentir a dor do outro. A dor forja o nosso caráter, muda o nosso linguajar. A dor, ela revela quem está conosco. Se temos ou não as 7 mulheres de respeito ao nosso lado, se temos ou não pessoas de respeito junto conosco, com maturidade para caminhar conosco dentro da dor e de um tempo incerto. A dor revela muita coisa, mas também revela o nosso próprio coração. E nós não podemos fugir dos processos do Senhor. Nós temos que nos submeter
aos propósitos e processos do Senhor. Esther tinha tudo para dar errado, mas Esther deu certo. Eu tinha tudo para dar errado, mas eu dei certo. Você tinha tudo para dar errado, mas você está dando certo. E nós viveremos o propósito de Deus para a nossa vida. Então, minha irmã, não se cale nesse tempo. Não se cale. Não se cale. Se posicione. Não deixe a sua casa ficar toda perdida. Não se cale diante de situações. Não se cale, se posicione. Sim, Sol, não é fácil, mas nós precisamos nos levantar e viver o propósito. Porque o Senhor nos chama a levantar. Levanta e anda, levanta, olha, levanta, vamos. Vamos lá, minha filha. Eu te sustento, eu te dou capacidade, eu te dou força. Nós somos chamadas para um tempo como esse, sem sombra de dúvidas. E nós estamos em lugares específicos e estratégicos para sermos ali uma voz de Deus, para sermos ali mulheres de oração e de jejum. Há quanto tempo você não faz um jejum pela sua vida espiritual? Comece hoje. Defina um propósito hoje. Decida sair do vale hoje. Decida se submeter hoje. Decida obedecer hoje. Decida se posicionar hoje. Esther era uma pessoa que tinha tudo para fracassar, para ser um fracasso e nem estar na história. Mas Deus mudou a sorte de Esther. E também muda a nossa sorte. Porque Ele nos faz forte. Ele nos faz corajosas. Ele nos faz estratégicas. Ele nos dá capacidade de superar todas as dores que nós passamos. Eu digo todas as dores. Ele nos faz vencer. Ele nos faz viver um tempo novo. Só que nós precisamos nos posicionar dentro daquilo que Ele está nos chamando para nos posicionar. Há um convite do Altíssimo para mim e para você. Há um posicionamento diferente que vai mudar o curso da nossa história. Um posicionamento diferente que vai mudar a nossa mente, o nosso coração, vai mudar até mesmo a nossa família, porque todo mundo vai ver o poder de Deus, a graça de Deus. Portas vão se abrir de forma sobrenatural com o posicionamento que Deus está chamando. Sentenças vão ser mudadas dentro desse posicionamento que o Senhor está nos chamando. Quando Deus nos chama, irmã, quando Deus nos chama para um posicionamento diferente, a primeira coisa que a gente tem que pensar não é no desafio disso, mas pensar que se Ele está nos chamando é porque Ele já nos garantiu a vitória daquilo. Ele está nos chamando porque Ele já sabe que no final já deu certo. Nós só precisamos nos posicionar e não ser mulheres mais vítimas, retraídas, permitindo que as dores nos governem, permitindo que traumas governem. Você é curada, sarada, transformada. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Mais uma vez eu te falo, você não é sua dor. Você não é o xingamento que fizeram. Você não é a afronta que você viveu. Você não é a humilhação que você passou há 15 anos atrás. Que até hoje fica pensando nesse negócio. Você não é uma palavra de maldição que alguém próximo a você liberou. Você não é. Você não será. Você é uma escolhida do Senhor. Você foi escolhida para um tempo como esse. Você foi escolhida para esse tempo, esse momento aqui em específico.
Você foi escolhida para ser uma voz profética. Você foi escolhida por Deus para levar cura e transformação a outras mulheres. Você, irmã, é levantada por Deus para dizer a outras mulheres que Ele cura a mente, o coração. Ele faz superar os medos, os traumas, as dores, as perdas, tudo. Você é uma mulher que vai testemunhar dos feitos do Senhor. Você é uma voz do Senhor. E é por isso que eu e você temos sim que ser mulheres posicionadas nele. E não seguir o efeito manada, de fazer o que todo mundo faz, de ir aonde todo mundo vai. Não, nós somos diferentes. Nós carregamos a essência. O nosso jeito de falar é diferente, de vestir é diferente, de se comunicar é diferente. Nós buscamos no Senhor a estratégia. Nós buscamos no Senhor o posicionamento correto para aquela situação. O convite está feito. Nós precisamos nos posicionar. Nós não somos aquilo que um dia foi uma derrota. Já passou. Já aconteceu. Você já venceu. Você já superou. Acabou. Não ressuscite mortos. Para de ressuscitar mortos. Para de ressuscitar dores. Para de ressuscitar lembranças. Para de ressuscitar situações desagradáveis. Para de ressuscitar palavras, coisas que te fizeram chorar há anos atrás. Para com isso, porque Deus te chama para um posicionamento diferente de uma mulher madura, cheia do Espírito Santo, que não vai carregar título de ferida, vai carregar título de mulher posicionada, e todos olharão e verão mesmo que você é uma mulher posicionada, que venceu, que triunfou, que seguiu a direção de Deus, que não vai ficar calada nesse tempo, mas vai se levantar como uma voz profética, vai salvar você, vai salvar sua família, vai salvar a sua geração. Uma mulher que não vai ter medo de entregar os recados que Deus manda entregar. Uma mulher que não tem medo de orar pelas pessoas que o Senhor manda orar. Uma mulher que não tem medo de se posicionar dentro de casa. Uma mulher que não tem medo de se posicionar dentro do trabalho. Uma mulher que não tem medo de ser a luz de Cristo nos ambientes, mas carrega a verdade de Cristo no coração. Carrega o Evangelho, a bandeira do Evangelho, reflete a imagem do Senhor. Uma mulher que onde chega a luz do Senhor, chega no mesmo momento, imediatamente. Irmã, é para um tempo como esse que o Senhor te chamou. E se Ele te chama, Ele já tem tudo garantido para você. A sua parte e a minha, hoje, é posicionamento de oração e de jejum. Então, se você tem coisas do seu passado para resolver, a estratégia veio hoje. É jejum e oração. E você vai vencer. Se tem uma ferida em algum lugar, você está precisando ter a fé renovada, a estratégia de Deus para nós veio hoje. É jejum e oração. E nós vamos vencer. Assim como Esther, você não é a sua dor. Assim como Esther, as suas dores, elas vieram te construindo, te forjando, te fortalecendo. Assim como Esther, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Esther talvez não sabia, ela não sabia. Ela não sabia que ela se tornaria uma rainha. A gente hoje não tem dimensão do que nós nos tornaremos nas mãos do Senhor. Mas de uma coisa nós temos certeza. Se nós nos submetermos ao tratamento de Deus,
se nós nos submetermos à oração e ao jejum, nós vamos viver coisas extraordinárias em Cristo. Então receba essa palavra. Você não é a sua dor. Deus te chama para um tempo como esse, para que você seja uma voz profética. Então não tenha medo, não se acovarde, não retroceda, não se tranque em quarto escuro, saia para fora, se posicione na oração, se posicione no jejum, se posicione na palavra de Deus. Tinha tudo para dar errado, mas já deu certo em nome de Jesus, porque maior é aquele que está em mim e em você. E o Senhor nos garante vitória. Precisamos nos posicionar na oração e no jejum. Precisamos nos posicionar na presença do Senhor. Esse é o convite dele para mim e para você. Posicionamento para esse tempo, para esse momento. E não tenha medo, irmã, de viver experiências com Deus. Tenha medo de retroceder e não viver nada daquilo que Ele tem para você. Não tenha medo de viver o tempo novo, o algo novo que Deus tem para você. Porque Deus honra o posicionamento. Deus honra a vida de oração. Deus honra a vida de jejum. Deus honra a mulher que não fica calada. Mas, obviamente, tendo sabedoria nas palavras, tendo estratégias na situação. Não é falar qualquer coisa, não é agir de qualquer jeito. É buscar no Senhor a direção e a estratégia. Então hoje eu te encorajo a voltar a orar mais, a voltar a jejuar, a voltar a ter uma vida de propósito. Se você tem dificuldade em ter vida de propósito, me procura, eu te ensino, eu te ajudo. Se você não sabe como fazer um propósito de oração de jejum, me chama no direct que eu te ajudo, eu te ensino. Mas o que você não pode é ficar estagnada, porque Deus está te chamando para estar posicionada para viver a promessa que Ele te fez. Deus está te chamando a se posicionar na oração e no jejum para viver a promessa que Ele te fez. Ele está te chamando a passar pelo tratamento espiritual, na oração, no jejum, para você entrar na sua terra prometida. Tem coisas que Deus quer fazer, mas só está faltando um pouco mais de oração e um pouco mais de jejum, um pouco mais de propósito. Então comece hoje. Se posicione hoje. Se posicione agora. A gente tinha tudo para dar errado, irmão. Como seres humanos. Mas o Senhor nos viu, nos chamou e Ele ainda nos escolheu para um tempo como esse. Então vença essa guerra aí. Decida se levantar. Escolha se levantar. Se posicione na oração e no jejum. E eu te garanto que coisas sobrenaturais, curas, coisas de Deus irão acontecer na sua vida a partir da hora que você tiver uma vida de oração e de jejum. Não terceirize aquilo que é você que tem que fazer. Não terceirize a vida de oração que é você que tem que ter. Porque Deus está chamando você para um posicionamento diferente, para um relacionamento diferente. Então não espere das pessoas aquilo que Ele quer fazer em você e te chama a fazer. O que eu posso te dizer que no meio desse processo de dizer sim para o tratamento de Deus, Ele vai enviar reforço. Ele envia reforço. Mas se posicione. Se posicione que em nome de Jesus já deu certo. Vamos orar? Você recebe essa palavra? Deus abençoe a sua vida. Se posicione, minha irmã. É para um tempo como esse. Se você está aqui, tem 8 pessoas aqui. Se você está aqui praticamente 1h da manhã, você foi chamada por Deus para um tempo como esse. Senão você nem estaria aqui no meu Instagram 1h dessa. É para um tempo como esse. É posicionamento diferente. É jejum e oração.
né? Não ficar mais ferida com o que as pessoas falam, pensam, a forma como as pessoas agem com você, mas é vencer essas guerras na oração e no jejum e viver as promessas de Deus para sua vida. Porque tem muito instrumento do inferno por aí, tentando roubar a nossa promessa e o nosso propósito. Às vezes o nosso adversário, ele usa pessoas para nos desencorajar, para nos desanimar, para nos ferir. E é nesse momento que nós precisamos estar na oração e no jejum, buscando os recursos espirituais para ter uma mente blindada, um coração blindado e capacidade de focarmos na solução que está em Cristo. Então, diante dos desafios, jejue, ore, busque ao Senhor. Diante das incertezas, jejue, ore e busque ao Senhor. Deus não nos deixa sem respostas. Deus não nos deixa com dúvidas no coração. Você é uma mulher escolhida por Deus, não importa onde você esteja nesse momento, no Brasil ou fora. Você é escolhida por Deus para ser uma voz profética no lugar que você está nesse exato momento. Não é à toa que você está onde está. Talvez você fale, Karina, mas hoje eu estou desempregada. Irmã, se isso está acontecendo com você, é um privilégio, porque é nesse momento que você vai ter mais tempo para orar e jejuar. Deus tem um propósito em tudo. E eu tenho certeza que não está faltando nada na sua casa. Porque Deus tem o maná de todo dia. Então, o momento que você está atravessando agora, Ele está te moldando. O lugar que você está nesse momento é o lugar onde você irá se levantar como uma mulher posicionada na oração e no jejum. Jejuando por você, pelas causas que parecem ser impossíveis. Às vezes você está num ambiente onde só tem incrédulos e ímpios, então nesse lugar Deus vai te usar, irmão. Se posiciona na oração e no jejum e deixa Deus trabalhar, porque Deus vai te usar. Quando Deus fecha portas, por pior que seja, porque tem momentos que nós passamos pelas portas fechadas. Existe um momento que Deus fecha as nossas portas de todos os jeitos, formas, lados. E no momento a gente não entende, a gente questiona, a gente murmura, a gente chora, a gente faz um escândalo com o Senhor. A gente fica muito preocupada e é normal porque nós somos pessoas, seres humanos. Só que mesmo na porta fechada, o Senhor, Ele quer ter encontros conosco. Então, se estamos num momento de portas fechadas, ali é uma oportunidade de orar mais, de jejuar mais, de buscar mais, de ter mais tempo com o nosso Mestre. É um preparo de Deus para a nossa vida. Amém, Débora. Você está na China. Meu Deus, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Que Deus te abençoe e te sustente nesse lugar. Você será uma voz profética aí na China, tenho certeza. Deus vai usar a sua vida aí na China. Deus vai te usar, minha irmã, na China, para incendiar outras mulheres. Em nome de Jesus, para avivar as mulheres da China, em nome de Jesus. Deus vai usar cada uma de vocês que estão aqui. É para um tempo como esse, minhas irmãs. Vamos juntas nos fortalecendo e avançando. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Amanhã eu estarei aqui fazendo mais live. E temos um grupo no WhatsApp que todas estão convidadas a participar. É o nosso grupo de leitura bíblica. É o nosso grupo onde fazemos os nossos propósitos de oração e jejum. Inclusive, estamos em um propósito de oração e jejum em grupo. Então, se você quiser participar, você pode ir na minha biografia e entrar no link que está lá, grupo de leitura bíblica, ou me chamar na DM aí, tanto faz. E vamos crescer juntas, minhas irmãs, nos fortalecer juntas, porque é por um tempo como esse que o Senhor nos chama. E nós somos capazes de vencer todas as adversidades em Cristo Jesus. Amém, Débora, glória a Deus. Sem dúvidas, eu imagino que sim.
quando a gente está numa nação diferente, a gente se torna ainda mais dependente do Senhor, né? E ali há um crescimento e um amadurecimento que é diferenciado. O Senhor tem os seus meios. Vamos orar, minhas irmãs, em nome de Jesus? Vou orar por sua vida, para que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar e bendizer o teu santo nome. Nós queremos, Jesus, declarar a nossa dependência ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós hoje aprendemos um pouco, Deus, com Esther. E nós entendemos, Pai, o significado de um posicionamento. Nós entendemos o significado, ó Deus, de que nós devemos sim, Pai, crer que há poder no jejum, crer que há poder na oração, crer que há poder na palavra do Senhor. Nós cremos que somos mulheres escolhidas e levantadas para um tempo como esse. Então eu te peço, Senhor, que a tua boa mão possa estar sobre a nossa cabeça, sobre o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, nos cobre com o teu poder, nos cobre, ó Deus, com a tua graça. Espírito Santo, cura, Deus, todas as áreas das nossas vidas, Pai. Que possamos ser mulheres posicionadas na oração e no jejum. Nos dê força, Pai, para sermos posicionadas na oração e no jejum. Pai, nós não somos as nossas dores e nós aprendemos aqui hoje com a história de Esther. Ela não foi a dor dela. Nós não somos a nossa dor. Nós somos saradas, nós somos curadas, nós somos cheias do Espírito Santo. Estamos sendo aqui, Senhor, impulsionadas em nome de Jesus. Nos cobre com o teu sangue, nos cobre com o teu poder. Pai, em nome de Jesus, alcança a vida dessas mulheres, cobre elas com o teu sangue. Abençoa cada uma delas que estão aqui até agora, aquelas que entraram, aquelas que saíram. Pai, dá força, Senhor, abre portas. Deus, que elas venham entender o processo do Senhor para a vida delas. Que elas venham entender, ó Deus, o chamado delas, a missão delas, Deus. E que elas venham ter força, Deus, para renunciar, força para jejuar, força para orar, Pai. Em nome de Jesus, capacita as tuas servas, capacita as tuas escolhidas, Deus, em nome de Jesus, que elas possam ser, Deus, que nós possamos ser mulheres posicionadas no Senhor. Pai, nos dê uma madrugada de vitória, um dia de vitória, uma noite de vitória, uma semana de vitória, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, minhas irmãs. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amanhã estarei aqui. Amanhã ou hoje, né? Hoje. Daqui a pouco. Eu vou estar aqui. Aqui é 1h da manhã. Mas eu espero por vocês. Temos várias lives aqui no nosso feed. Então você pode assistir as lives passadas. Também temos as lives no nosso canal no YouTube. E está sendo uma bênção esses dias conhecendo e desfrutando sobre as mulheres da Bíblia. Gisela, eu não tenho certeza, mas eu pretendo estar aqui pelo período da tarde. Depois das 2 da tarde, imagino eu. Aí na China é 12h08. Bênção pura, glória a Deus. Amém, Sol. Deus te abençoe e Deus te guarde, em nome de Jesus. Minhas irmãs, até daqui a pouco, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Tenham um dia abençoado. E para quem está no Brasil, né? Tenha uma madrugada abençoada. E para você, Débora, tenha um dia aí, uma tarde daqui a pouco, abençoada em nome de Jesus. Irmãs, até amanhã. Até daqui a pouco. Em nome de Jesus. Um grande beijo para vocês.